Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Irmãos, parece estranho eu fazer uma introdução dessa sobre uma parte até de administração, mas nós precisamos aprender a administrar a nossa vida cristã, porque o mundo está cheio de coisas, e o inimigo vai usar várias artimanhas para nos desviar da vida cristã, ou para deturpar. E nós vamos tentar construir esse raciocínio aqui junto na direção do Espírito Santo. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai de misericórdia, a Tua palavra foi proferida, a Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, abençoa cada um aqui nessa noite. Abençoa a vida do pastor Elias, que está à frente dessa obra, assim como todos os obreiros. Deus, eu me coloco aqui na qualidade de servo do Senhor, que não seja eu a falar, mas que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, nos alimentando, nos libertando, ó Deus, nos instruindo, para que nós possamos sair daqui alicerçados pela Tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos e vamos entender com esse texto, que o versículo do 7 ao 9, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é que nós precisamos criar uma identidade cristã e nos conformar com a morte de Cristo. O conformar com a morte de Cristo não é no sentido de aceitar a morte de Cristo, mas é conformar de conformação. Vocês talvez já viram alguns trabalhos aqui na área siderúrgica, da indústria, que existe um setor, principalmente automobilístico, que fala sobre corte e conformação de chapas. Conformação é no sentido de amoldar, de ajustar. E nós precisamos entender aqui nesse texto que o Paulo vai dizer para nós o seguinte: mas para mim o que era ganho, reputei-o perda por Cristo. Para nós começarmos a criar uma identidade com Cristo, a primeira coisa que tem que ficar bem definida em nós é se realmente nós estamos dispostos a abrir mão da vida pregressa nossa, da vida mundana, da vida que está lá fora, para que nós passamos a considerar aquilo, tudo que de trás vinha, como esterco, para que nós possamos seguir conforme o ensinamento de Deus. Qual é o ensinamento que Cristo deixou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos confirmar, nós precisamos conformar, né? E eu quero começar fazendo aqui um alerta, né? Um grave alerta que vem acontecendo hoje. Um grave problema, um sério risco
que é o risco que muitas vezes as pessoas fazem um diagnóstico, uma avaliação muito positiva delas mesmas. Tem muita gente que começa a achar que ela já está boa demais, que ela já está bem demais, que ela já sabe demais. Tem pessoas que podem fazer uma avaliação muito positiva de nós mesmos. Talvez eu possa fazer uma avaliação muito positiva de um irmão e eu estar redondamente enganado. Mas o que vale, o que conta, não é o que eu penso de mim mesmo, não é o que as pessoas pensam de mim, mas o que vale, o que conta, é o que Jesus Cristo diz de mim. É o que Jesus Cristo pensa de mim. O Salmo 123 fala que ainda que eu descesse à sepultura, os olhos do Senhor estariam sobre mim. E muitas pessoas, elas começam a se achar que são muito boas. Elas são boas demais. Mas eu peço para você parar e refletir um pouquinho comigo hoje. Como que está a igreja evangélica no Brasil hoje? Nós somos um país que, segundo o IBGE, temos 51 milhões de evangélicos. E esses 51 milhões de evangélicos não têm feito a diferença. E a violência ela é cada dia mais crescente, a corrupção ela é cada dia mais crescente, a devassidão moral, pastor, ela é cada dia maior. Cresce o número de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas não cresce o número de transformação, não cresce o número de libertação, não cresce o número de cura, não cresce o número de piedade. E nós precisamos começar a entender isso. E nós vamos ver que muitas vezes as pessoas não estão se identificando com Cristo. O pastor agora há pouco acabou de falar sobre pregadores da internet, sobre mídia. Irmãos, nós vimos que o número das pessoas que se dizem evangélicas, o número das igrejas que se dizem evangélicas, elas crescem assustadoramente. Crescem em número, mas não crescem em ortodoxia, não crescem em piedade, não crescem em amor, não crescem em justiça. Porque não existe o evangélico e andam pregando por aí, não existe uma identidade com o Senhor Jesus. Estão querendo colocar Jesus na qualidade de servo e não de Senhor. Nós precisamos começar a entender isso. Tem pessoas que se acham tão boas, se acham tão perfeitas, que são capazes de reconhecer seus próprios erros. Se duvidar, pastor, eles são capazes de se olhar no espelho e cantar grandioso és tu para elas mesmas. E nós precisamos entender isso, irmãos. Isso é uma falta de identidade. A pessoa que tem a necessidade de aparecer muito, de se sentir muito boa, ela não definiu ainda o que ela quer. E Paulo está falando aqui que para mim, o ganho, é o que era para ele ganho, ele reputou por Cristo. Se nós não estivermos dispostos a vencer a nós mesmos, a causar uma transformação em nós mesmos, a abrir mão do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, nós não estamos identificando com Cristo. Aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que mediu o pó da terra em balança de precisão, que mediu as águas da terra nas conchas das mãos, que espalhou as estrelas no firmamento, aquele que é o arquiteto do universo. Ele se fez carne, habitou entre nós, e Ele veio para servir, e morreu numa cruz, e derramou o sangue dEle para me libertar, para te libertar, para mostrar que nós estamos aqui, para criar um propósito, uma identidade, para que nós possamos servir uns aos outros. E para isso nós precisamos identificar com a missão de Cristo aqui na terra. E muitas vezes nós não estamos identificando. Nós estamos identificando com nossos interesses, com as nossas prerrogativas pessoais. Muitas pessoas estão indo na igreja para buscar benefício para elas. A igreja pode trazer uma transformação maravilhosa na sua vida, desde que você se identifique que Jesus é o Senhor da sua vida. Nós precisamos entender isso.
John Stott nos alerta de um grave problema hoje, que é o problema do relativismo. E tem muitas igrejas aí pregando que aquilo que era pecado no passado, hoje não é pecado mais. Ah, pastor, mas a cultura muda. A civilização mudou. Os tempos são outros. Nós estamos na era da internet. Nós estamos na era digital. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A cultura mudou, o mundo mudou, a ciência mudou. Mas o Deus que criou você e criou a mim, esse Deus, ele é imutável, ele não muda. E a palavra dele é viva e eficaz. Se nós não entendermos e identificarmos que a palavra de Deus não muda, nós não nos identificamos com ele ainda. Nós ficamos mentindo para nós mesmos. Muitos estão querendo viver uma vida arrebatada. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. A Bíblia, ela é um manual, não de proibições, mas um manual de conduta, de permissões, para aquele que se identifica com Cristo Jesus. E eu quero convocar aqui nessa noite, a Igreja Batista Betel, noiva do Cordeiro, para fazer uma análise comigo. E eu quero fazer uma pergunta pessoal para vocês. E eu sei que vocês não devem gostar de perguntas pessoais. Perguntas pessoais confrontam. Mas eu preciso perguntar. Você acha, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, sinceramente, honestamente, você acha que você tem vivido uma vida de identidade com Deus? De identidade com Cristo? Você acha que você tem vivido dentro dos padrões estabelecidos de Deus pela sua palavra? Você acha que se a Igreja Batista Betel hoje dependesse de todos imitassem você, ela seria uma igreja mais próspera, ela seria uma igreja mais operosa, uma igreja mais pujante, mais vigorosa, uma igreja que plantaria mais igrejas, uma igreja que alcançaria mais almas, uma igreja que estaria com mais piedade? Você acha? Vocês já pararam para pensar que, às vezes, tem muita gente que tem a dificuldade de estabelecer uma identidade? O ser humano, ele tem uma dificuldade de estabelecer uma identidade, de definir o que ele quer, de definir quem é ele, qual que é o padrão dele. E muitas dessas pessoas têm essa dificuldade de definir esse padrão, não conseguem atingir uma identidade real. E são pessoas que nós podemos chamar de pessoas mais ou menos. Se pergunta para essas pessoas, pastor, como vai a sua família? Vai mais ou menos. E o seu trabalho? Vai mais ou menos. E você? Vou mais ou menos. Como que está a sua escola? Mais ou menos. As pessoas estão vivendo uma vida mais ou menos. Mas deixa eu te falar. Nós não podemos viver uma vida mais ou menos. Numa sociedade mais ou menos, como nós estamos mais ou menos vendo, as pessoas estudam mais ou menos, as pessoas trabalham mais ou menos, elas namoram mais ou menos, elas casam mais ou menos, criam a família mais ou menos, vão para a igreja mais ou menos, seguem a Jesus mais ou menos. Mas você vai ver a dificuldade de ter uma vida mais ou menos quando você tiver com algo em risco na sua vida. Digamos que você adoeceu. Aí você vai procurar um médico que ele vai te tratar mais ou menos, porque ele fez uma faculdade mais ou menos. Aí você vai estar mais ou menos lascado, porque ele não sabe tratar de você da forma que deveria ser. Digamos que você precisa ter um problema com a justiça e você vai precisar de um advogado.
Assim como o médico, ele também fez uma faculdade mais ou menos. Ele vai fazer uma defesa mais ou menos, e mais uma vez, mais ou menos, você vai estar enrolado, correndo o risco de ser preso, dele perder a causa, porque a defesa foi mais ou menos. Mas aí você precisou do poder público. E como nós vivemos numa sociedade mais ou menos, que não se identifica, as pessoas criam uma lei mais ou menos, elas têm um compromisso mais ou menos com a sociedade, mais ou menos ela vai te representar lá em quem você votou, e mais ou menos você não vai conseguir quase nada. Aí você procura a igreja. Eu quero socorro na igreja. Aí você corre o risco de encontrar um líder mais ou menos. Numa igreja mais ou menos, que vai te ensinar um evangelho mais ou menos, que mais ou menos você vai estar lascado, ferrado quando Jesus voltar, porque Deus é santo, Ele é reto, Ele não é mais ou menos, e Ele é sim, sim, não, não. Ou você cria uma identidade, crê em Jesus, abre mão das suas prerrogativas pessoais, ou mais ou menos você está condenado ao inferno. E isso as pessoas precisam entender. E eu quero te falar uma coisa essa noite, meu irmão, minha irmã. Nós não fomos feitos mais ou menos. Nós fomos feitos à imagem do Deus vivo. Nós somos a imagem do Deus Altíssimo, do Deus Criador, o Deus Libertador, o Deus que salva, que cura, que enviou, entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus que nos criou, e nós temos que nos identificar com esse Deus. Por isso nós não podemos ser mais ou menos, nós não podemos ser um cristão mais ou menos, nós temos que ser convictos. Ou eu creio em Cristo para salvação, ou eu creio no mundo para perdição. É esse Deus que está aqui falando com você. Não dá para ser mais ou menos. É preciso criar uma identidade. E eu pergunto para você, o que adoece um crente? O que tira a saúde espiritual de um crente? O que leva à morte espiritual de um crente? Conta-se uma história que se você quiser matar um sapo, e você pegar esse sapo e jogá-lo numa panela de água fervendo, ele vai pular imediatamente fora da panela. Mas se você pegar esse sapo, colocar ele numa panela com água fria, e acender o fogo, esse sapo ele vai ficar ali parado, inerte. Ele vai se adaptando à temperatura da água. E sem perceber, ele vai morrer. Assim é o processo na vida do cristão. É um processo. E é um processo lento, lento. Muitas pessoas estão achando que estão bem demais. Muitas pessoas estão achando que seguir a Jesus mais ou menos é o suficiente. E essas pessoas estão morrendo espiritualmente. Elas estão se adaptando com aquela enfermidade espiritual que o inimigo de nossas almas tem colocado na mente dela. Ela está se amoldando às coisas do mundo e achando que é relativo estar com um pé na igreja e outro no mundo. Nós não podemos, irmãos, ser como um sapo na panela. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos criar identidade. Assim é o processo da falta de identidade. A falta de identidade com Cristo, na vida do cristão, ele vai te levar à morte espiritual. Você vai se acostumando com a enfermidade espiritual. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Apenas isso. Pastor, mas como que ele vai me roubar? Ele vai te roubar no seu tempo. Ou ele vai colocar em você uma vida arrebatada
uma vida de sonhos, de fantasias, que sempre você vai ficar pensando naquilo que você pode dar, naquilo que você pode dar, naquilo que você pode fazer. Eu lembro que eu ouvi o pastor Elias um dia fazer: ninguém dá aquilo que não tem. Ele disse isso aqui. Tem gente que fala assim: se eu ganhar 1 milhão, eu vou dar 10% de dízimo para... Tá, mas se você não ganhou 1 milhão, se você tiver 1.000, se você der 10 reais, você já deu. O inimigo, ele te rouba nesse ponto. Ele te vende sonhos. Ou então, ele vai te manter preso ao passado. Ele é o acusador de nossas almas. Tem pessoas que estão tão presas ao passado que ele não consegue enxergar que Cristo já nos libertou. Você não precisa vencer, você não vai vencer, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já foi para a cruz, ele já derramou o sangue. Quando ele disse, Pai, está consumado, naquele momento ele esmagou a cabeça da antiga serpente. Naquele momento ele me justificou e te justificou. Naquele momento os nossos pecados foram lançados no esquecimento. Mas nós precisamos identificar com Cristo. Nós não podemos dizer, colocar uma máscara, uma roupagem de cristão, ficar ouvindo hino cristão, ir em loja cristã, grife cristã. Não, irmãos. Nós precisamos da palavra cristã, que é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Nós precisamos viver um dia de cada vez. E para que nós vivamos um dia de cada vez, nós temos que ter essa identidade muito bem definida em nós. Porque se nós não tivermos uma identidade definida, é como aquele hino antigo do Jair Pires, é como folha seca levada ao vento. Vai para lá e vai para cá, vai para lá, vai para cá. Tem crente que não consegue nem congregar numa mesma congregação, ele não se identifica nem com a congregação. Ele está ainda na carne, somente na carne, ele não nasceu de novo. Mas o segundo ponto que nós vamos ver, no versículo 10 ao 12, diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Aqui Paulo está nos dando uma dica de maturidade. Quando você identifica com Cristo, a primeira coisa que Cristo vai mostrar para você, a primeira coisa que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, é que você não é nada diante de Cristo, que você não é nada sem Jesus Cristo na sua vida. E aqui Paulo vai dizer, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele está reconhecendo que ele ainda não alcançou a perfeição, que ele ainda precisa ser mudado, que ele precisa ser trabalhado. E nós só vamos alcançar a maturidade quando nós enxergarmos que nós ainda não somos perfeitos, mas que nós precisamos prosseguir a nossa caminhada cristã. E Paulo nos adverte sobre isso. Fala com o irmão que está do seu lado: identidade, maturidade e alvo. Essas três palavras, irmãos, elas têm que ser palavras de via de regra na vida do cristão. Eu preciso definir minha identidade, para me construir uma maturidade, para me saber qual o alvo que eu vou chegar. Nós precisamos. Porque muita gente está equivocado quanto à bênção. Muita gente está achando que talvez tempo de igreja pode salvar você. Mas deixa eu te falar uma coisa, tempo de igreja não pode salvar você, o seu pastor não pode salvar você, a sua esposa, maridos, não pode salvar você, o seu marido, mulheres, não pode salvar você, os seus pais, jovens, não pode salvar você, seus predicados morais não podem salvar você, sua conta bancária não pode salvar você, a sua igreja não pode salvar você, só Jesus Cristo pode salvar você.
E aí nós precisamos criar a maturidade de entender que sem Jesus nós não somos nada. E para que nós sejamos maduros diante de Jesus, nós temos que nos identificar com Ele, para que nós possamos deixar para trás todas as coisas e prosseguir para o alvo. Quando os discípulos disseram, duro é esse discurso, muitos foram embora, porque não tinham identidade com Cristo, não se identificavam com o que falavam. Nós precisamos criar essa identidade. 1 Pedro 1,16 diz o seguinte, sede santos como eu sou santo. A palavra santo, ela significa separado do pecado. E nós precisamos entender isso. A igreja brasileira hoje, longe de mudar, de transformar o mundo, é o mundo que está transformando a igreja. E está transformando o seu pior. O mundo tem entrado dentro das igrejas, no seu pior, no seu mundanismo, nas suas práticas. Irmãos, nós precisamos entender, a igreja no Brasil, ela está se secularizando rapidamente. Nós precisamos parar de mentir para nós mesmos. Nós precisamos parar de mentir para nós mesmos. A palavra de Deus, ela é imutável. E nós precisamos entender, e eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Samuel 17, 32 em diante, não precisa de abrir rapidamente. Quando Davi fala, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim também será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. Davi sabia muito bem ali. Davi sabia que ele foi um ser entretecido, um ser formado por Deus, que ele tinha uma missão, que ele tinha algo a cumprir ali. Ele era um jovem. Saul duvidou da capacidade dele. Se você ler o texto anteriormente, vai falar que ele tinha ido ali para levar comida, alimento para os irmãos dele. Mas ele chegou ali, já viu aquela coisa toda, enquanto eles estavam medindo tamanho de capacete, tamanho de lança, peso de escudo, que é isso, ele já virou e falou assim, esse cara aí afrontou meu Deus, eu não vou permitir isso não. Comprou briga com meu Deus, comprou comigo. E hoje as pessoas às vezes têm vergonha de carregar uma Bíblia. As pessoas têm vergonha de falar às vezes que é crente. No seu trabalho, na sua escola, na sua família, quando alguém afronta o Deus vivo, você tem tomado uma posição de cristão? Você tem se identificado com Cristo? Você tem tido a maturidade suficiente para argumentar e evangelizar aquela pessoa que está perdida no mundo? Davi não quis saber se o cara era gigante. Ele sabia que o Deus dele era muito maior do que aquele gigante que estava afrontando ele. E a igreja, meus irmãos, ela passa por uma crise de identidade espiritual, onde muitos estão na igreja, às vezes em busca como que de um patrocínio, de um bem-estar para as suas prerrogativas pessoais, para os seus sonhos pessoais. Mas eu quero dizer para você uma coisa,
Viver uma vida cristã não é ter todos os nossos sonhos carnais abençoados e legitimados por Deus. Viver uma vida cristã é ter todos os nossos sonhos transformados pelos sonhos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. A nossa vida, ela não se restringe nesse mundo. E Jesus vai falar isso lá em João 3, de 1 a 5. Jesus vai falar isso a Nicodemos. É necessário que você nasça novamente da água e do Espírito. E ele vai perguntar, mas como? Eu já sendo velho poderei entrar no ventre da minha mãe? Meu irmão, nós precisamos entender que tudo que é nascido da carne, nada se aproveita. Nós só vamos chegar a Deus se nós viermos de Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado entrou no mundo, isso foi separado, isso foi cortado. Mas Davi entendeu isso. Davi entendeu e disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O que é o caminho eterno? É o caminho que vem da eternidade e vai para a eternidade. E nós só vamos alcançar esse caminho eterno se nós verdadeiramente renascermos de novo. E para que nós possamos renascer da água e do Espírito, nós precisamos nos identificar com Cristo. Então, vai terminar em Deus, porque vai começar novamente em Deus. Nós só vamos chegar em Deus, nós só vamos chegar no alvo, se nós identificarmos, se nós amadurecermos e entendermos que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Vida cristã não é um esforço humano de alcançar Deus. Vida cristã é a consciência de termos sido alcançados por Deus onde nós estamos. A nossa vida não se restringe nesse mundo. Deus nos supriu, Deus nos provisionou, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um trabalho aqui, para que com esse trabalho, com essa missão, nós possamos crescer, possamos aprender, possamos nos tornar pessoas maduras, para quando nós voltarmos para casa, nós tenhamos condições de nos relacionarmos de igual para Deus como Pai. E é isso que Satanás não quer. Ele não quer que você tenha uma relação de filho com o Pai, com Deus, porque ele não tem essa relação. E aí fica criando um monte de fantasias. Irmãos, a palavra do Senhor fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Quem tem que mudar esse mundo e colocar ordem nesse mundo somos nós, príncipes e sacerdotes desse mundo. A minha fé, a sua fé, não é para que mova a mão de Deus. A minha fé e a sua fé é para que nós possamos entender que Deus, tendo movido a mão dele para nos ajudar, agora nós temos condição de ajudar outros e cumprir a nossa missão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos renascer de novo. Davi entendeu isso. E Davi disse, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma das ovelhas, eu ia atrás do leão e do urso, e pegava o leão pela barba e o matava, e voltava com a ovelha. Não vai ser diferente com esse filisteu. Nós temos que ter uma posição, irmãos. A igreja tem que ter uma posição. Nós precisamos ser transformados, não no nosso senso de privilégio, mas no nosso senso de responsabilidade. Nós não podemos estar dentro da igreja buscando coisas para nós mesmos. Você quer ver uma coisa? Muita gente acha que orar em nome de Jesus é fazer uma petição e no final falar assim, em nome de Jesus, amém. Orar em nome de Jesus, irmãos, é mais ou menos assim. Você pega, faz uma lista de tudo que você tem que pedir. Aí confere bem, se não tem nada ali que você está pedindo para você.
Se não tiver, você estiver pedindo em benefício do seu irmão, do seu próximo, aí você está orando em nome de Jesus. Porque Jesus não pediu nada para ele. Jesus veio para servir, não para ser servido. Pedes e não recebes porque pedes mal. Nós viemos para ser imitadores de Cristo, discípulos de Cristo, para nos conformarmos com Cristo. Quando Jesus contou a parábola do caminho largo e do caminho estreito, quando ele fala do caminho estreito, o caminho estreito significa que você tem que estar próximo. Se o caminho for dessa largura, tiver de passar 2 pessoas, se eu não estiver junto com a pessoa, eu não passo. Por isso que é difícil nós entrarmos pelo caminho estreito, porque nós temos que estar verdadeiramente juntos com Cristo. Nós temos que estar conformados, amoldados, junto de Cristo. Nós precisamos criar a identidade e a maturidade. Nós precisamos entender, irmãos. Se há doença, nós somos a cura. Se há problema, nós somos a solução. Davi entendeu isso. Ele não quis saber. Ele não quis colocar a armadura de Saul nele. Aquilo ficou incomodando. Ele não quis ser outra pessoa. Ele quis ser ele mesmo. Muitas vezes, as pessoas ficam querendo viver uma vida arrebatada. Não querem assumir os compromissos, as responsabilidades, acha que é muito difícil, e aí fica esperando mais recurso, fica esperando mais qualificação, fica esperando mais tempo, fica esperando mais um monte de coisa. A hora que você conseguir tudo isso, você vai fazer muita coisa, mas você não vai fazer pela fé. Você perdeu o tempo da sua fé. Você não venceu o mundo, mas foi vencido pelo mundo porque você fez da mesma forma que o mundo faz. Você não criou uma identidade. E aí nós precisamos entender. Aí fica esse bando de crente imaturo, esse bando de gente ciumento, invejoso, criando contenda dentro de igreja, fazendo beicinho, porque o pastor chamou atenção. Ah, vou sair da igreja. Ah, ele falou de mim. Ah, irmãos, quando é que nós vamos entender? A fé é para você pôr a mão. A fé é para você ser transformado e pôr a mão. Esse negócio que estão vivendo por aí, isso é uma fantasia, uma coisa do capeta que está vivendo. A vida nossa, a nossa fé, a nossa missão aqui é para você transformar, pôr a mão. Leão tem barba. Se ele tomar o que é seu, agarra a barba dele e não solta enquanto ele não devolver o que é seu. Vai lá ver as vestes de Davi. Você acha que ele voltava para casa todo limpinho, todo engomadinho, quando ele atracava com o leão, agarrava ele pela barba? Aquilo era só as tiras, meu irmão. Ninguém agarra um leão pela barba e volta para casa engomadinho, não. Você quer viver uma vida cristã, volta para casa arranhado. Vai ver Jesus lá no seu momento mais glorioso. As vestes dele foram feitas em tiras. Ele foi crucificado nu, mas venceu e está aqui intercedendo por mim e por você junto ao Pai. É isso, irmão. Aleluia. Canta, chore. Quer viver uma vida cristã, volta para casa arranhado. Volta para casa arranhado. Essa coisa bem talhada, bem grifada, bem engomadinha, que não tem cara de engajamento, de trabalho, irmãos. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. O Deus que prometeu bens materiais para você aqui nessa terra foi Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu uma viagem tranquila, não. A sua viagem como cristão, ela vai ter buraco, vai ter solavanco, vai ter altos e baixos, mas ele prometeu uma chegada segura. Ele diz, é preciso que eu vá. Na casa do meu pai há muitas moradas. A nossa vida está na eternidade. Nós precisamos nos identificar com Cristo. Tirar os olhos,
O Deus desse mundo cegou nosso entendimento, mas o Espírito Santo é a luz. E nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Você tem levado sabor à vida das pessoas? Você tem levado luz àqueles que estão em trevas? Glória a Deus, aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vai continuar falando aqui, aleluias. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 13:11 fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas quando me transformei em homem, deixei para trás as coisas de menino. Todos nós, quando nascemos da água e do Espírito, todos nós, quando aceitamos Jesus, todos nós, como renascemos para a nossa vida espiritual, nós somos como crianças, como bebês recém-nascidos. E todo recém-nascido se alimenta de leite. O Atmani, em um dos seus livros, O Homem Espiritual, ele vai dizer o seguinte: não é problema nenhum você se alimentar de leite. O problema é você querer passar o resto da sua vida se alimentando só de leite. O crente que se identifica com Cristo, ele vai entender que ele precisa de um alimento sólido. Ele precisa de vez em quando de uma feijoada, pastor. Precisa de um tropeiro. Precisa de um lanche do Mac Betel ali embaixo. Precisa de uma macarronada, de um arroz com feijão. Isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. 1 Coríntios 3 vai falar: eu não pude ainda vos falar como espirituais, porque ainda sois carnais. Não pude vos dar alimento sólido, mas somente leite espiritual. Muita gente ainda não tem capacidade para receber um alimento sólido, porque quando é admoestado, quando é exortado, ele ainda está na carne, ele se sente ferido. Jesus não se sentiu ferido para te salvar e para me salvar, não, irmãos. Ele sabia muito bem para que ele veio aqui. Já estou terminando. Certa feita, um pastor, cansado de exortar a igreja, cansado de tentar avivar a igreja, cansado de tentar transformar a igreja, ele chegou num culto e disse: no próximo domingo, nós vamos ter um culto solene. E nós vamos celebrar o funeral da nossa igreja. E aquilo soou muito estranho. As pessoas começaram a se perguntar, ninguém entendeu nada. Mas aquilo teve uma repercussão muito grande, que no outro final de semana, até os crentes que faltavam, estavam ali presentes, e para surpresa de todos, na frente do púlpito havia um caixão. E o pastor pregou um culto solene, soleníssimo. E ao final do culto, ele disse para a igreja, ele destampou o caixão e disse para a igreja: vocês podem agora vir se despedir do defunto. E as pessoas começaram a formar uma fila e vinham passando em frente ao caixão, olhavam, saíam com lágrimas nos olhos, chorando, iam sentar. Outras choravam mais forte. E aquilo foi um por um, até o último passar. E o pastor havia colocado ali no fundo daquele caixão um espelho grande. Que todo aquele que passava olhava a sua própria imagem dentro do caixão. Identidade, maturidade,
e alvo. Identidade, maturidade e alvo. Nós precisamos entender, irmãos. Nós não somos bons demais. Nós não somos perfeitos demais. Nós temos uma missão a cumprir. Deus enviou o seu único Filho amado para morrer na cruz, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero encerrar, irmãos, um texto que está lá em Apocalipse 3, carta à igreja de Sardes, verso 5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Talvez esse texto que não seja para uma igreja que nem existe mais. Uma igreja que morreu, assim como as outras da Ásia. Uma igreja que morreu porque ela não ouviu a voz do Espírito Santo. Uma igreja que morreu porque não criou uma identidade com Jesus. Uma igreja que morreu por falta de identidade, ela não criou uma maturidade cristã. Uma igreja que morreu porque ela achou que ela era boa demais e ela não enxergou o alvo que é Cristo Jesus. Mas Deus tem uma promessa. Aqueles que entenderem identidade, maturidade e o alvo, Deus vai te vestir de vestes brancas e vai confessar aleluias, glórias a Deus, aleluias, e vai confessar o seu nome diante de Deus e diante de seus anjos. Se há um risco de hoje você ter o seu nome apenas no livro de membros da igreja, Deus está te dando essa oportunidade de você desenvolver a sua identidade, a sua maturidade, para você alcançar o alvo. E Ele tem promessa de vida eterna. Aquele que tem o livro, o nome escrito no livro da vida, de maneira alguma lançarei fora. Deus está te perguntando aqui essa noite: sepultamento ou avivamento? Identidade, maturidade e alvo. Qual a sua escolha? Coloque sobre seus pés. Eu quero orar com você.